Muitas empresas digitais altamente tecnológicas estão cometendo erros de empresas amadoras que ainda estão iniciando no mercado. Você vê o faturamento, é expressivo. Quando você olha para dentro da operação, aquilo mostra para você que existe uma necessidade de ajustar a casa, de colocar realmente tudo em ordem e criar mecanismos que vão trazer segurança para que essa empresa possa competir no mercado com segurança, porque ela está deixando não só um passivo de riscos enormes crescendo e não está enxergando. E esse é um erro que empresário algum deve cometer. O primeiro ponto é que todo empresário, e eu falo sempre isso aos meus clientes, é o seguinte: você já está empreendendo por si só, é uma atividade que demanda muita coragem. Nós vivemos em um cenário de um mercado que é hostil, temos uma carga tributária elevada, um povo no sentido assim de clientes que são exigentes. Isso tudo reflete para que você tenha de fato uma estrutura que merece o seu olhar. Só que isso também exige de você, como empresário, tomar decisões, e muitas delas são decisões de risco todos os dias para que a sua atividade possa acontecer. Só que eis o erro da maioria, e assim como os meus clientes eu alerto, eu vou te falar por aqui. Entenda o risco, conheça ele. E aí sim, enxergou o problema, você vai poder entender com o seu advogado quais são as opções que você tem. E aí você escolhe qual risco você está disposto a assumir, onde você quer organizar a casa primeiro, mas fazer tudo isso com os olhos vendados, né, completamente no escuro, é um problema, é tatear no escuro, o empresário não pode agir dessa forma. Então, vamos entender quais são os passos e quais são esses problemas comuns e como nós vamos resolver isso. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Laura Bertassi, eu sou advogada, atuo na proteção de negócios, de sócios, de criações, e aqui é o nosso espaço para nós falarmos de esse universo empresarial, jurídico e como você protege tudo. Então se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo. Tem sugestão, ficou com dúvida aqui embaixo na seção de comentários, você escreve que eu vou estar respondendo. Bom, vamos lá. Qual é o erro assim comum que no segmento digital nós observamos os empresários cometer? O primeiro deles é no relacionamento com o consumidor. Veja só, o consumidor, ele vai trazer a receita, ele vai defender a reputação da sua marca no mercado, mas existe a necessidade de ter procedimentos internos, não só de como a empresa se relaciona com o seu cliente final, ou seja, de acordo com o problema que ele tem, como você resolve, a tua equipe precisa estar treinada nesse sentido, mas também de existir uma comunicação que é muito clara com ele, que traz a ele especificações de como você trabalha. Então, se eu sou um e-commerce, se eu vendo um produto digital, um curso, uma mentoria, ou outras atividades aqui no online, eu preciso ter orientações a ele de forma clara, é transparência realmente. Olha, o nosso prazo é X para entrega, você vai ter em tantos dias o seu acesso. Em quanto tempo você pode cancelar essa compra que foi realizada? Em quanto tempo você pode pedir esse reembolso, fazer a devolução? Essas informações parecem banais, mas elas precisam estar expressas. E não vem com esse papo. Eu espero que você não siga essa linha de, eu não vou colocar essa informação no meu site, no meu portal, porque senão o cliente vai cancelar. Primeiro que é um direito dele. E você, como empresário, precisa entender que direitos dos consumidores são direitos que a sua empresa precisa não só conhecer, como seguir. Trazer essa transparência, esse nível de informação é dar a eles isso, e é também respeitar a legislação. Então, olha, se a legislação está estipulando que esse cliente, depois que ele recebe o produto, ele tem prazo de 7 dias para cancelamento, o mesmo se aplica aqui no acesso, vai existir a contabilização nesse dia. Fiz uma promoção, concedi um prazo a mais, então como que eu contabilizo isso? Tenho 7 dias mais o prazo que eu forneci. Opa, se eu dei 10 dias a ele, que eu estou fazendo aqui essa oferta de vendas para poder fechar o carrinho, bater as minhas metas, foi uma estratégia de vendas? Puxa, muito legal. 10 dias que eu ofereci, 7 dias do prazo legal, 17 dias. Eu preciso seguir isso. Esse aqui é só um exemplo de erros que muitos empresários cometem porque eles não sabem. Eles não sabem como implementar, como seguir a legislação. Então, você precisa trazer essa transparência e não só essas informações estarem muito bonitinhas lá no site. Tem gente que pensa, eu vou pegar aqui um modelo de uma outra empresa, vou aplicar uma política, vou colocar um termo de uso de um concorrente e é suficiente. Não é, porque você não entende o risco que ele assumiu para desempenhar a atividade dele.
E de acordo com a sua atividade, você pode ter especificações muito próprias. Então, trazer essa transparência de acordo com o risco que a sua empresa assume, o tipo de atividade que você desenvolve, é respeitar o seu cliente e a sua equipe internamente, saber seguir cada um dos processos, desde a hora que o teu cliente faz uma reclamação em uma página de rede social ou num canal dedicado a isso, até a hora que ele chega numa ouvidoria, até a hora que, por um acaso, ele resolve fazer um vídeo enraivecido, dizendo coisas relacionadas à empresa. Para cada circunstância dessas, nós vamos ter uma forma de mitigar o problema. Mas o grande objetivo é que você consiga resolver no primeiro contato com o cliente, para não dar tempo dele chegar lá na rede social e reclamar. E nós sabemos que hoje esse tipo de comportamento é cada vez mais comum. Mas até para esse tipo de situação existem medidas que podem ser adotadas, porque o direito do cliente também não é absoluto. E eu listo esses pontos porque essa relação com o cliente, cliente-empresa, não deve ser um motivo de apreensão, um motivo de pânico ou de se negar direitos. Não é isso, mas é de ter clareza, é de ter realmente um relacionamento com o teu cliente em que ele é respeitado, ele vê valor na sua empresa e isso, consequentemente, vai se converter em vendas. Então, antes de tudo, entenda quem é o seu cliente, o mercado que você está inserido, quais são os problemas mais comuns para poder resolver, evitar que o problema chegue na sua empresa e implementar, tanto nos canais externos quanto nos internos, como funciona o relacionamento com o cliente. O que acontece, inclusive, no caso do cliente se exaltar. E em paralelo a essas questões relacionadas ao cliente, nós temos o segundo erro mais comum, que está relacionado às parcerias empresariais. E aqui nós podemos falar desde parcerias de publicidade, em que a empresa contrata um influenciador, uma pessoa com visibilidade pública para fazer a divulgação dos produtos ou serviços que ela comercializa, como também temos aqueles cenários de parceria para que a atividade empresária aconteça. Então, imagine, faço aqui na minha empresa, que é um e-commerce, uma parceria com uma influenciadora para divulgar os vestidos da minha marca. Sou uma empresa que vende cursos online, então eu faço aqui a coprodução. Eu tenho equipe, eu tenho time, eu tenho estrutura. Faço a parceria com um especialista, digamos aqui, um médico, um especialista do mercado financeiro, e nós vamos fazer o que? A venda dos produtos digitais. Normalmente, nesse relacionamento, a parceria é o quê? Uma divisão de responsabilidades e de resultado financeiro. Para cada um dos cenários, eu vou ter situações e necessidades diferentes de proteger o interesse da empresa, mas de deixar muito claro que a outra ponta também tem responsabilidade. E sabe o que acontece na prática? Isso é feito em muitos casos verbalmente, trocando mensagens no WhatsApp. Mas ninguém olha para o risco desse tipo de relação. E os maiores problemas que podem acontecer é a sua credibilidade no mercado que você está inserido ser comprometida. Imagine que você fez ali uma parceria para a coprodução e o especialista queima você no mercado porque ele colocou fim a essa parceria e começa a dizer que você estava inclusive desviando valores que eram divididos entre vocês, porque nesse mercado ele funciona dessa forma, existe aqui uma certa divisão de custos. Ou ainda você que tem o e-commerce fez a parceria com o influenciador e esse influenciador ele está anunciando o seu produto, mas ele anuncia o do concorrente. Como você exige? Ou ainda, ele não cumpre o combinado, ele deveria fazer 15 publis, né? 15 publicações relacionadas àquele produto, e ele faz duas, ou ele não faz nenhuma, ele some com o seu dinheiro. Nesses dois casos, para você proteger o seu interesse, recuperar eventuais valores, ou impedir que essa pessoa macule a reputação da sua empresa, até mesmo por condutas que eles possam ter praticado, quando você não tem nada por escrito, o único caminho é recorrer ao judiciário para reconhecer aquela relação, para se fazer exigências, e isso é muito mais trabalhoso, isso é muito mais demorado. Quando você poderia ter feito um caminho completamente diferente, estabelecendo, por exemplo, como funcionam as responsabilidades de cada um. Quem precisa fazer o quê? Qual é o prazo de entrega de um vídeo, de uma publi, de um material que precisa ser fornecido pelo parceiro? O que o parceiro não pode fazer, porque pode trazer um prejuízo para o seu negócio? Que tipo de postura não vai ser adotada? Imagine, pode fazer comentários relacionados à política, a cunho religioso ou não? Como vocês precisam trabalhar isso? Entender o seu público, inclusive, ajuda nesse tipo de tomada de decisão. Ou ainda, se eu tenho aqui uma parceria, eu tenho um problema que ele pode, eventualmente, trabalhar com um concorrente. Que informações sigilosas ele não pode dividir?
Quanto tempo vai durar esse cuidado em relação a quem ele se associa? Isso tudo ele é previsto num contrato. O contrato ele vai fazer lei entre vocês, que precisam ser seguidas e respeitadas por quem participa dessa relação e vai te possibilitar segurança, até mesmo caso exista algum tipo de problema, de você poder fazer exigências sem depender de um processo judicial ou caso a via judicial venha a acontecer, você poder provar o que foi combinado, de você poder exigir o que está ali no contrato e garantir a segurança que você espera nessa relação. E contratos, eles não são mecanismos que travam relações, mas na verdade direcionam. A pessoa que cria um problema para assinar um contrato, ela se recusa. Você pode ter certeza que isso vai se revelar uma problemática, porque quem está de boa fé não se opõe a isso, enxerga realmente que é um mecanismo que protege ambos os lados, que documenta a vontade de vocês. Além disso, nós precisamos ter em mente que existem certos formatos de parceria que podem ser confundidos com uma relação de emprego. E isso não é um problema que você quer para sua empresa. E aí entra no terceiro ponto que nós precisamos conversar, que é relacionado à contratação de equipe. Quando nós falamos da contratação de equipe, isso pode se dar através de uma contratação como CLT, ou seja, o regime regular de contratação, que existem alguns critérios que precisam ser seguidos, ou o formato como prestador de serviço, o famoso PJ, que é mais comum nesse tipo de mercado, principalmente pela troca, muitas vezes, que acontece de equipe. Um dia você tem um gestor, um social media, você tem um copy que vai cuidar ali dessa parte da comunicação, você pode ter um time PJ em vendas, você vai ter aqui várias figuras que podem desempenhar a atividade nesse formato de contratação. Só que o que nós vemos na prática é que muitas vezes se contrata como PJ, mas se exige como se um CLT fosse. Exigindo ali subordinação, a pessoa tem zero autonomia, ela não faz o horário dela, ela só pode atender você, você exige uma certa exclusividade, ou você a sobrecarrega tanto de trabalho que você a aciona em diversos horários a todo instante. Ela está prestando contas de tudo que ela faz a você. Isso não é PJ. Um prestador de serviço, ele tem autonomia para desempenhar o trabalho dele. Ele é uma empresa que foi contratada. Essa empresa pode ter equipe, essa empresa pode fazer as entregas dela no horário que ela entende melhor. Ela não tem que trabalhar todos os dias, não necessariamente, porque ela tem a agenda dela. Entender isso é primordial para você saber qual o tipo de pessoa você precisa na sua equipe. Se é o caso de realmente ter uma equipe PJ ou não, se é o caso de ter CLT ou misto, realmente não tem nenhum problema quanto a isso. Mas o grande problema que nós temos e que acabam levando muitas dessas empresas ao judiciário é justamente o reconhecimento do vínculo de emprego, porque se confundiu a relação. Aí as pessoas buscam o judiciário para reconhecer um direito porque não houve o trato correto de como essa relação seria conduzida. E existindo os elementos, que é subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, essa pessoa pode ter esse vínculo reconhecido. E eu faço, inclusive, um alerta. Eu vejo muitos casos, inclusive clientes meus já passaram por isso, de me buscarem falando: olha, eu vou contratar um PJ, esse aqui é o contrato que me enviou. Os meus clientes já sabem, vamos validar o contrato antes. Porque, às vezes, o profissional está até habituado a trabalhar com PJ, mas o contrato dele está dizendo algo diferente, ou tem coisas ali que não são significativas para aquela relação, ou sequer traz proteção e clareza sobre o que é o serviço que é contratado. Aqui no canal tem vídeo nesse sentido, vocês podem estar assistindo, mas só para vocês terem ideia, o contrato, pessoal, ele é muito importante, mas ele não vai adiantar nada, o melhor contrato que seja, se a sua realidade não é de uma relação como PJ. Ou seja, o contrato diz algo, a realidade é outra. A justiça preza pela realidade do que está acontecendo ali. Então, o contrato ele é o norte. Ele de fato documenta, ele de fato é importante, mas ele precisa ser seguido. E você, como empresário, precisa entender como se contrata, como se conduz cada tipo de time, como se relaciona, inclusive com o CLT, porque tem muito empresário que, infelizmente, por falta de conhecimento, acaba errando nesse trato, acaba errando em quais são os direitos. Não adianta você pensar que consegue tocar uma equipe sem apoio nesse sentido. Apoio jurídico, ele é importante para que a empresa possa ser protegida. Escalar um negócio digital vai muito além de quantos leads eu estou captando, qual é o meu ROI, quantos dígitos eu estou fazendo por lançamento, quanto a empresa está faturando anualmente, ou, por exemplo, eventuais collabs que vocês possam estar fazendo para escalar.
vai muito além disso. É necessário criar uma estrutura que permita que você se torne uma empresa que é sólida, para que você possa ter uma competitividade no mercado e a sua empresa não venha a ser implodida por problemas internos que não estão no seu olhar. Empresário tem que ter o olho na operação, sim. Existe uma falácia ultimamente na internet de que é muito fácil, a empresa cresce, você delega tudo. Você sai completamente do operacional e você simplesmente descansa mais, tem a sonhada liberdade geográfica, mas isso não pode custar o seu negócio. Existem pontos de maturidade que a empresa pode vir a chegar em que vai ser necessário, às vezes, dependendo do mercado, que o CEO seja uma pessoa mais especializada. E aí se contrata um administrador para isso. Mas em muitos casos, não é essa a realidade. O dono, independente de ter ali um administrador, ele precisa conhecer seu operacional, ele precisa manter o olho dele aberto, atento ao que está acontecendo, entendendo quais são os riscos do dia a dia para que ele tome boas decisões. Ele precisa entender como se contrata, ele precisa ter uma noção de impostos, de reforma tributária que está acontecendo, ele precisa ter o olhar sobre os tipos de contratos que são firmados com parceiros, com fornecedores, com clientes. Do contrário, as coisas vão acontecendo, problemas podem surgir e eles surgem porque empreender, como eu disse desde o início, é risco. Só que o empresário que não enxerga isso, ele simplesmente não criou camadas que protejam essa empresa, que digam como ela age diante de determinados cenários. A sua empresa precisa da sua dedicação, assim como você tem para aumentar o seu faturamento e aplicar estratégias que eu sei que convertem, que trazem resultados, mas o seu negócio precisa da sua atenção enquanto empresário para criar essa estrutura que vai ser sólida, que vai permitir que a sua empresa possa crescer, que você possa receber sócios, investimentos, ou até mesmo que essa empresa chegue à próxima geração, mas principalmente que ela continue crescendo e te trazendo aquele resultado esperado e aumente a sua lucratividade. Então, fique de olho, proteja o seu negócio. Se você for com alguma dúvida sobre as informações passadas aqui no vídeo, quer ter acesso a mais conteúdo, se inscreve aqui no canal, que tem outras informações relacionadas à sociedade, proteção da sua criação e proteção da sua empresa.